Olá, tudo bem com vocês? Voltei aqui para mais um vídeo, para mais uma palavra de Deus. E hoje o Senhor me deu aqui a mensagem em Êxodo, capítulo 39, Êxodo 39, versículo 42 ao 43 e depois o capítulo 40, versículo 1 ao 4. É bem rapidinho, tá? Conforme é tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas. Olha que palavra, né? Estava aqui agora à tarde que eu lendo a Bíblia, lendo a palavra, e veio essa mensagem, né? Então, observe que Deus já tinha dado um projeto para Moisés, né? Para construir o tabernáculo, né? O santuário, para que ele habitasse ali no meio do povo de Deus, né? Então, depois aí Moisés, né? Deu para os artífices, deu para as mulheres que teciam, né? Os projetos, os homens que trabalhavam com ouro, os homens que trabalhavam com madeira, para que eles trabalhassem ali para a construção, né? Nos objetos, utensílios, para construir então o tabernáculo. Enfim, tudo estava pronto, estava tudo já feito, as roupas dos sacerdotes, tudo que o tabernáculo precisava, o santuário precisava, estava tudo pronto. Mas aí Moisés, né, viu tudo aquilo que estava feito, abençoou aquele povo, abençoou eles que ajudaram na construção do templo. Mas o Senhor falou com Moisés assim: olha, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, ou seja, um tempo determinado, a um dia determinado, né? Você levantará o tabernáculo da congregação. Então nós vemos que não bastava apenas fazer ali os objetos, as coisas que eram necessárias, né? Moisés até abençoou, foram abençoados, mas aquilo ali não bastava. Era necessário que ele levantasse o templo, levantasse o tabernáculo, né? E aí diz o Senhor, falou: porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com véu. Então ele fala o seguinte, versículo 4, que eu chamo mais atenção, essa parte, ó. Depois colocarás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa mensagem para vocês, falou muito ao meu coração. Há tempo de conquistar, e há tempo, né, de ter, né, melhor dizer, né, de ter, de fazer, e há tempo de agir, de ter atitude, de colocar em ordem, né? Então, ou seja, Moisés tinha tudo ali, estava tudo pronto, mas era necessário colocar em ordem, organizar-se. Então chega um momento na nossa vida que apenas já aceitamos Jesus, já nos tornamos nova criatura, né? Já não somos mais do mundo, né? Já alcançamos algumas bênçãos, já alcançamos vitórias, temos testemunhos para contar, mas vai chegar um momento que vamos ter que organizar o templo do Espírito Santo, organizar a nossa vida, organizar aqui dentro, né? Organizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Existe esse tempo para organização, porque só assim Deus poderia derramar a glória dele sobre o templo, depois de tudo organizado. E às vezes nós temos que fazer essa análise, olhar para nós, examinar se há algo em nós que está ainda desorganizado.
né? Às vezes nós temos dons, talentos, né? Mas está dentro de nós, estou falando que espírito, alma, né? Está o quê? Algo está desorganizado, algo precisa chegar no eixo, né? Então existe esse tempo de organização e Deus pede isso. Deus fala para Moisés, é tempo agora de você se levantar e levantar o tabernáculo, é tempo de você agora pôr em ordem, pôr aquilo que eu te entreguei, que, né, foi feito, mas organizar. Né? Então, nós precisamos organizar a nossa mente, precisamos organizar nosso pensamento, precisamos organizar o nosso agir, analisar nós mesmos o que está faltando, né? E aqui, Isaías, vou ler rapidinho para os irmãos, Isaías 60, diz assim, ó, versículo 1, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, ou seja, existe aqui uma ação, né? É necessário uma ação para que a luz, para que a glória de Deus nasça sobre nós. Se nós ficarmos prostrados diante das dificuldades, das situações, e algo que Deus falou comigo muito hoje foi o seguinte: no meio da dificuldade, no meio das situações que surgem, né? Ela só vai ser difícil, só vai ser complicado, depende da minha reação. O que vai depender de ser difícil e de eu passar, né? Como fala, ter aquilo como uma dificuldade desse tamanho, né? Do tamanho de um gigante, e ter aquilo tamanho, aquilo é uma dificuldade, não deixa de ser dificuldade. Mas superar aquela situação vai ser a minha reação. Como eu vou reagir? Né? Algo que você falou muito comigo hoje é isso. Então, vai depender da minha reação. Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia, né, de Davi. Davi tinha o gigante é gigante. Né? O rei Saul, os outros rapazes, homens do exército, não tiveram coragem de enfrentar o gigante. O gigante diminuiu para Davi? Não, era o mesmo gigante. Só que o ponto de vista deles era diferente. Saul olhou para o gigante como algo muito grande, algo invencível, né? Os homens, o exército de Israel também viu aquele homem, né, aquele gigante, algo invencível. Mas Davi olhou para aquele gigante e lembrou-se: não, Deus é Deus impossível, né? Isso aqui é fichinha, né? Isso aqui não é nada diante de Deus. Então, assim, o que vai depender é a nossa reação diante da dificuldade. A dificuldade, ela nunca vai deixar de ser dificuldade. A aflição nunca vai deixar de ser aflição. Se veio, não adianta fugir dela, né? Mas a forma que eu vou enfrentar a situação, a dificuldade, é a forma que eu vou vencer ela. Quanto mais eu ficar me curvando diante da dificuldade, olhando para o tamanho do problema e engrandecendo ele, falando: eu não consigo, eu sou fraco, eu não consigo, tá difícil demais, vai ser mais difícil ainda. Como diz a palavra, eu até ouvi isso de uma pessoa esses dias, né? E ela falou assim pra mim: olha, Luana, vou te dizer uma coisa, a Bíblia fala, se no dia da angústia te mostrares frouxo, será pouca a tua força, né? Então, olha só, então se eu me mostrar diante da dificuldade que ela é maior e eu sou pequena, né, que eu não consigo vencer, quanto ela vai tomar mais proporção, ela vai ficar ainda maior. Mas quando eu olho a dificuldade e falo: você pode até ser grande, mas maior é o meu Deus, né? Então, ou seja, eu venço aquela situação. Por que eu tô falando isso? O que tem isso aqui a ver com o versículo anterior? Porque para acontecer isso, meus irmãos, para a gente chegar nesse ponto de reagir de uma forma de fé diante das situações, é necessário organizar a nossa vida interior, entendeu? Algo que eu estou aprendendo com Deus, né? Precisamos organizar nossos sentimentos e emoções. Por que isso? Eu estou lembrando de Pedro, né? Pedro andou sobre as águas, andou, mas chegou no momento ali que
o vento, as ondas fortes ali, o sentido dele, ele começou a ouvir o som do vento, começou a sentir o vento forte e ele deixou se levar pelo sentimento, né? E aonde começou o quê? Afundar. Então, ou seja, se eu não organizar os meus sentimentos, as minhas emoções dentro de mim, eu não vou conseguir lidar com a dificuldade. Eu não vou conseguir lidar com as aflições que vêm. Às vezes é uma perseguição, às vezes é uma afronta, às vezes é um ataque. E aí o que acontece? Diante da afronta, diante de uma coisa que acontece, eu me frustro, me decepciono, né? E aí acontece, é normal se decepcionar, isso vai acontecer. Mas eu não posso me deixar me levar pela decepção. Eu não posso deixar com que a decepção, que a angústia tome conta da minha vida, tome conta do meu ser ao ponto de me paralisar. Aí que tá a questão. Você não é um robô, eu não sou um robô, a gente tem sentimentos, a gente tem emoções, nós sentimos. Mas não posso deixar que o sentimento e a emoção domine a minha reação, domine as minhas reações. Eu preciso confiar no Senhor. Então é necessário organizar. Senhor, é chegar diante dele e falar: Senhor, eu me entristeço, a luta é muito grande, a luta veio assim, mas Senhor, eu quero vencer, eu preciso vencer, eu não sou um derrotado. Me ajude a organizar dentro de mim, me dê as direções. E Deus aqui foi dando as direções para Moisés, como ele deveria organizar o templo, o tabernáculo. Meu irmão, Deus vai nos dar a direção. Ele vai nos dar a direção, ele vai nos instruir. Olha, faça isso, faça aquilo, né? Talvez seja necessário um jejum, seja necessário mais tempo de oração, seja necessário mais tempo com a palavra, né? Ele vai nos dar a direção, a instrução. Ele mesmo vai nos ensinando. Então, ele vai nos ensinando como organizar o nosso tabernáculo, o nosso interior. Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês aqui nessa tarde. Você é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Para que possamos vencer as dificuldades, as lutas, precisamos reagir de forma com a palavra. E isso não é com a nossa força, não é com a nossa capacidade, porque somos o tal, não. Precisamos organizar o nosso interior para que possamos conseguir, com a ajuda da palavra, com a instrução do Espírito Santo, vencer, passar por aquela situação, por aquela dificuldade, de uma forma como que a palavra de Deus nos manda passar. Como Daniel passou pela cova, como Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha de fogo ardente, e muitos outros passaram, porque eles não deixaram-se vencer pelos sentimentos, pelas emoções. Eles foram pela palavra de Deus. Então essa é a palavra do Senhor para o nosso coração neste momento. E eu quero aqui, Senhor Deus, Pai querido, em Teu nome, Jesus, eu abençoe a vida de cada pessoa, Senhor. Que assim como eu estamos caminhando, Pai, e às vezes se torna difícil a caminhada, mas, Senhor, que nós não nos venhamos deixar ser levados pelos sentimentos, pelas emoções, mas que venhamos deixar ser levados pela Tua palavra, pela Tua direção. Pai, nos ajude, Senhor, a organizar os nossos sentimentos, nossas emoções, meu Pai, que às vezes nos deixa, meu Pai amado, parados, prostrados, meu Pai. Mas não, Senhor, não é tempo de prostrar. Não é tempo, Senhor, de parar. É tempo de se levantar, de resplandecer, Senhor. Pai, então eu determino sobre dessa pessoa, Pai, que ela se levante e ela resplandeça, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ela agora, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém. Você que crê, diga amém em nome de Jesus. Fica com essa palavra. Olha, se levanta, resplandeça. Organize seus sentimentos, organize suas emoções e haja como verdadeiro e verdadeira filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.